Hel Oxal! Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Falando Nórdico, no canal Chrome TV Evolution, uma iniciativa da Cris de Pascoal. Eu sou Alan Marante, o apresentador do programa Falando Nórdico. Eu sou jornalista, tradutor, escritor e sacerdote do Fornecider, a fé nórdica ancestral. Sou fundador do projeto cultural Caminho Nórdico, que atua com traduções de textos em nórdico antigo, com a runologia, a ciência e o estudo das inscrições rúnicas, e também com a prática do Fornecider, a religião nórdica ancestral. No nosso programa de hoje nós vamos falar exatamente da diferença do uso das inscrições rúnicas conforme a história e conforme as pessoas foram deturpando o seu uso, principalmente a partir do século XIX, e quais os grandes males foram resultados a partir disso e o porquê determinadas ações são consideradas inclusive apropriações culturais, deturpações da história e como nós podemos recuperar, através do estudo histórico, uma concisão do uso correto dos sistemas rúnicos, das letras arcanas extremamente poderosas. Hoje eu trouxe para vocês aqui, no nosso plano de fundo, uma pedra rúnica muito famosa, conhecida como Pedra de Kirkeby, também catalogada como DR-220 conforme o catálogo do Rumdata. É uma pedra que está localizada em Nokombe Falster, na Dinamarca, e ela também é conhecida localmente como Sonder Kirkebystenen, né? Ou a pedra de Kirkeby Sonder. Uma pedra que tem 80 centímetros de altura e ela é extremamente famosa por conter no topo dela a seguinte frase: e ver no topo efetivo da ação que está passando agora, Thorvig. Thorvig. Significa Thor abençoe. É um exemplo de que, sim, as inscrições rúnicas eram utilizadas para finalidades religiosas, contudo, o que nós notamos? Neste artefato, por exemplo, eu já o compilei no meu livro Sabedoria das Runas, este livro aqui. O livro Sabedoria das Runas, ele contém exatamente fragmentos dos poemas rúnicos e também de artefatos rúnicos. Aqui vou mostrar para vocês que há um fragmento falando exatamente deste achado arqueológico. Esta pedra aqui, onde eu coloco a tradução e a transcrição da pedra. E o que está escrito nesta pedra e como ela é uma prova do uso adequado das inscrições rúnicas? Sessur setis sten fena epti ausgaute broder sin. En han var de dauder au Gautlandi. Or begerunar dessar. Sassur ergueu esta pedra em memória de Ausgauter, seu irmão, e ele morreu em Gotland. Que Thor abençoe estas runas. Thor begerunar dessar. Thor begerunar dessar. Conforme as variações regionais, temos particularidades da pronúncia e da escrita em nórdico antigo, utilizando exatamente os sistemas rúnicos adequados. O primeiro ponto é que esta inscrição rúnica ela está inteiramente em Njongr-Fota. É o sistema rúnico mais proeminente e o mais utilizado durante boa parte da história nórdica. A partir do século VI até o século XV, o Njongr-Fota foi o sistema rúnico mais utilizado. Portanto, acreditar que durante a Era Viking as pessoas usavam o Eldrfotr, que é totalmente incorreto. Até mesmo porque o Eldrfotr, como o nome já diz, ele é um sistema antigo de escrita que pertence à língua proto-nórdica e à língua proto-germânica. No tão adorado período de algumas pessoas
é, na Era Viking, que não é o período mais proeminente da história nórdica, esse seria o período Vendel, mas nós vamos falar disso mais pra frente. Na Era Viking, o sistema rúnico utilizado é este sistema rúnico deste achado arqueológico que vocês estão vendo aqui no plano de fundo do programa de hoje. Então, este sistema rúnico é o sistema rúnico que pertence à língua nórdica antiga. E quando as pessoas pensam, por exemplo, na Edda, muita gente imagina que a Edda foi escrita utilizando as runas. A Edda, que é um manuscrito do século XII, e não, ela não foi escrita usando as runas, ela foi escrita usando o alfabeto latino. Os manuscritos foram escritos no século XII utilizando o alfabeto latino. Mas, como a exemplo do Codex Runicus, que é um texto também desse período, seria este sistema ou uma variação dele, que são chamadas de Midaldarrunar, que efetivamente a Edda teria sido escrita, levando em consideração até mesmo o manuscrito citado, que é o Codex Runicus. Então, qual é o primeiro erro mais comum? As pessoas chamam de Runas Vikings o Elder Futhark. O Elder Futhark não foi utilizado na Era Viking. Segundamente, as pessoas só tratam como se fosse um oráculo. Primeiramente, é um sistema de escrita. O Futhark, ele é efetivamente um conjunto de caracteres que representam sons e fonemas. Eles possuem valores fonéticos e regras gramaticais para sua escrita. Estes estudos são presentes até hoje na runologia, que em nórdico antigo era conhecida como Runafræði, e assim permanece conhecida até hoje no idioma islandês, que é exatamente o estudo histórico, o estudo linguístico, o estudo acadêmico. É impossível uma pessoa tornar-se um verdadeiro conhecedor das runar, dos poderosos caracteres arcanos, Mjolkistórisar, sem efetivamente estudar a runologia. Quando as pessoas inventam significados, quando elas atribuem possíveis sentidos, quando elas pegam valores modernos para analisarem os caracteres rúnicos, tudo isso é aquilo que nós citamos como uma apropriação cultural. Você está transformando isso em algo que não é real, algo que não representa a história nórdica. E levando em consideração que a Escandinávia preserva mais de 5.000 artefatos escritos exatamente como as runar, e que existe na Universidade de Uppsala um grande centro de pesquisa em runologia, ignorar todo esse trabalho que vem sendo feito, pelo menos só na Universidade de Uppsala, desde o século XV, ou seja, nós temos 500 anos de tradição em runologia, mas, efetivamente, 1.600 anos de tradição de escrita rúnica em artefatos, de forma ampla. São 5.000 artefatos que revelam a história de pessoas poderosas, eventos locais importantes, fundação de cidades ou efetivamente de burgos ou principados, até mesmo construções como pontes ou templos foram marcados através das inscrições. Quando nós ignoramos toda essa história, essa iconografia adequada, nós estamos então inventando significados para o uso das runas. E mesmo nas práticas oraculares existem os poemas e provérbios rúnicos, que são estudados e que revelam o verdadeiro nome de cada caractere, como ele é pronunciado, quais são os seus significados, quais são as suas atribuições poéticas, quais são as suas abreviaturas, porque sim, alguns caracteres rúnicos atuam como técnicas de abreviação em texto. Na própria Edda, existem alguns caracteres rúnicos, por exemplo, que representam determinadas palavras para que você ganhasse espaço. Então, no meio de um texto que foi escrito usando o alfabeto latino, você tem caracteres rúnicos marcando determinadas palavras. Estes elementos, eles provam, e não são poucos, como eu disse, são mais de 5.000 artefatos. Dezenas de manuscritos. Mais de 500 anos de trabalho. O que mais nós precisamos para que as pessoas respeitem o estudo rúnico como ele deve ser feito? E o estudo rúnico ele não existe para tirar a espiritualidade, para tirar efetivamente
a sensação e a questão religiosa que as runar possuem, tanto da história do Fornesider, da antiga fé, quanto efetivamente a história cristã da Escandinávia, ambas essas religiões possuem diversos artefatos rúnicos que comprovam as suas práticas em diferentes regiões. Então, isso é uma continuação da história nórdica. E exatamente por isso nós precisamos estudar caracteres da forma adequada. Nós precisamos respeitar a história rúnica. E por isso é importante o estudo das línguas nórdicas. Quando uma pessoa se propõe a ser um mestre rúnico, quando ela se propõe a ser um artesão rúnico, ela precisa entender que cada símbolo rúnico possui um formato adequado, eles possuem proporções, eles têm valores fonéticos, eles têm usos gramaticais, eles têm normas, eles têm um sentido de leitura. Por exemplo, nesse artefato que vocês estão vendo aqui, vocês conseguem até ver que foram feitas linhas para que todos os caracteres rúnicos tivessem a mesma altura. E que assim eles respeitassem o espaço de cada um. Isso prova a importância e a relevância que se possui em dominar o uso adequado das runas. Em alguns momentos, por exemplo, vocês conseguem ver que alguns bastões encostam uns nos outros. Por exemplo, aqui. Tudo isso era muito bem analisado. O estudo rúnico, ele existe para que nós possamos entender como estes povos antigos utilizavam estes importantes e arcanos caracteres. E só através deste estudo que nós, inclusive, descobrimos como fazer inscrições devocionais dentro do Fornesider. É dessa forma que nós continuamos tais tradições. Sem esse estudo, a pessoa ela vai cometer vários erros, ela não vai compreender a gramática, ela vai escrever de forma errada e, como é mencionado em diversos textos nórdicos, o uso inadequado das runar traz desgraça e inclusive maldições, e ele pode provocar a fúria tanto dos Vaiter, dos espíritos, quanto dos Regen, dos poderes divinos. Então, a minha mensagem neste programa é: se você tem interesse em estudar as runar da forma adequada, se você quer entender efetivamente o que os nórdicos faziam, você precisa estudar a runologia. No projeto cultural do Caminho Nórdico, nós temos diversos estudos relacionados à runologia. Isso é abordado em nossas palestras, isso é abordado em nossas atividades, isso é abordado em nossas postagens e é trazido aqui também, né, nestes trabalhos, como eu faço aqui no programa Falando Nórdico, que foi uma das razões pela qual eu escolhi esse nome, Falando Nórdico, é para que, mesmo vocês que falam a língua portuguesa, que não entendem uma língua nórdica, pudessem absorver um pouquinho dos elementos culturais. E que aqueles que se sentem realmente tocados e despertos para com isso, vocês possam saber que existe sim uma metodologia, existe sim uma forma correta de se ler e escrever com as runar, e que é através desse conhecimento que as práticas religiosas do Fornesider são feitas. Não é através de achismos, não é através de algo intuído espiritualmente, não é algo meditativo. É efetivamente estudado. As pessoas eram alfabetizadas, ou como eu gosto de dizer, otarquizadas. Elas aprendiam a ler e escrever antes de realizarem qualquer coisa. E mesmo sacerdotes, mesmo os Godar, ou as Gidur, cometiam erros, exatamente, porque nós precisamos constantemente nos aprimorar. Então, se mesmo os sacerdotes dos tempos antigos, muitas vezes, tinham determinadas confusões, tinham dúvidas, e precisavam fazer correções de artefatos, como nós percebemos, às vezes, falhas nas pedras, e às vezes alguns erros nas inscrições, que dirá hoje que as pessoas não falam a língua, não têm contato com a cultura e estão desprovidas desse conhecimento antigo. Por isso, o estudo histórico-linguístico
está aqui para nos auxiliar. Não pensem vocês que é possível trabalhar espiritualmente com as runas sem estudar a história única, sem estudar a runologia e sem estudar a língua nórdica. Porque é assim que é feito até hoje lá, e por isso que existem academias, por isso que existem institutos de pesquisa com arqueólogos, linguistas e historiadores fazendo trabalhos científicos utilizando tecnologia de ponta para compilar estes importantes artefatos, estudá-los e entender que os povos antigos reproduziram nestes importantes objetos que refletiam as suas necessidades mundanas e espirituais. É por isso que eles retratavam a história dos seus antepassados. Por isso que eles retratavam a história da sua fé, da sua crença. Por isso que eles retratavam a história dos seus vilarejos, das suas tribos. Nós não podemos deixar isso de lado. Então eu vos convido, se vocês querem efetivamente saber como as runas são utilizadas, vocês devem procurar conteúdos relacionados com runologia e estudarem efetivamente a arqueologia rúnica. Este é o único caminho para que vocês não sejam ludibriados por invencionistas modernas. Porque acreditem, se uma pessoa se diz um mestre rúnico e efetivamente ela não estuda história e arqueologia, ela não tem como ser considerada um mestre rúnico. Essa titulação ela não é dada por meios místicos, ela é dada efetivamente por provas de competência. São pessoas que, efetivamente que conseguem ler e escrever as inscrições. Então eu faço esse apelo, e isso é uma coisa que é amplamente falada em toda a Escandinávia, na Suécia, na Dinamarca, na Noruega, na Islândia, que as pessoas estudem os artefatos, estudem a história, estudem a língua. Porque dessa forma, efetivamente nós estaremos dando continuidade àquilo que era feito. E não estaremos mudando a história a nosso bel prazer. Porque dentro da runologia não há espaço para achismos, e sim para um estudo sério e dedicado. Tanto para os historiadores quanto para os religiosos. Posso dizer porque eu atuo nas duas frentes, tanto na área acadêmica quanto na área religiosa, e o estudo da runologia trouxe para mim benefícios nestes dois elementos. Foi através da runologia que eu entendi efetivamente quão poderoso e o quão rígido são estes caracteres. E os runar tornam-se parte da história nórdica. Mais uma vez, se vocês querem saber mais a respeito da runologia, nós temos diversas atividades no nosso projeto cultural do Caminho Nórdico aguardando vocês. Eu desejo a todos que este conhecimento traga para vocês a clareza necessária e que vocês possam se questionar com relação ao que vocês leram até hoje a respeito das runas. Será que efetivamente o conhecimento espiritual moderno tem alguma relação com o conhecimento antigo? E eu posso vos dizer que, infelizmente, não. Principalmente aqui no Brasil, as pessoas simplesmente importaram um conceito do tarô para as runas e isso é uma pena. Mas toda a equipe do Caminho Nórdico está empenhada em trazer o conhecimento adequado e vocês podem contar conosco para isso. Eu agradeço a atenção de todos. Vamos agora realizar uma oração em Norrøn que fala exatamente sobre as runas. Runnar munto fina och råden staff mycket stor staff mycket stinne staff faude fembotolur och gördogen dragen och röjster ofter rogna. Runar, os caracteres únicos, irás tu encontrar. Letras auxiliadoras, letras muito rígidas. O grande soberano Odin pintou. Que nós possamos sempre nos lembrarmos que as runas são objetos sagrados, são objetos que foram amplamente usados desde cerimônias religiosas até mesmo em artefatos e objetos do dia a dia. Portanto, não há algo que represente mais a história nórdica
do que um sistema de escrita que foi desenvolvido unicamente para as línguas nórdicas. Eu agradeço a atenção de todos e conto com a colaboração de vocês para que vocês compartilhem, comentem, enviem este conteúdo para todas as redes sociais de vocês, de forma que essa mensagem possa chegar em todos os lugares e nós possamos fazer com que o estudo rúnico no Brasil seja levado de forma séria e respeitosa. Ao Sahel.